Entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindos e bem-vindas ao MTcast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Bem-vindos de volta ao MTcast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Depois da nossa pausa de fim de ano, a gente retoma as atividades e inicia a temporada de 2021 com um conteúdo super especial. Vamos contar a história do Carnaval de Fortaleza em 3 episódios de podcast. Hoje você vai conhecer as origens dessa festa na nossa cidade. Alguns de vocês devem estar se perguntando que história é essa. Afinal, por muito tempo a gente ouviu dizer que Fortaleza não tinha festa de carnaval. Bom, conversamos com alguns pesquisadores, brincantes e descobrimos não apenas a origem das festas, mas encontramos memórias riquíssimas de épocas passadas. Claro que o ciclo carnavalesco, como a gente conhece hoje, é bem recente e diferente das primeiras comemorações, que aconteceram há quase 2 séculos, lá pelos anos 1890. O carnaval chegou ao Brasil como uma herança lusitana. Começou a ser praticado aqui em Fortaleza aí no século XIX, porque muitos dos historiadores da crônica carnavalesca diz que na década de 80 do século XIX houve um carnaval muito esplendoroso, um carnaval muito rico, e que isso, digamos, marca essa memória do que seria um carnaval de rua que foi muito rico e muito participado. Esse carnaval, essas agremiações aqui como maracatus, escolas de sambas, os blocos, eles surgiram no carnaval que veio no Brasil se tornar o carnaval popular, tá? Porque aquele carnaval do século XIX era um carnaval de elite, era um carnaval das elites, o povo não participava, o povo não brincava, o povo mal assistia. Quem conta e pesquisa essa história é a professora Wanda Borges. Ela é doutora em Sociologia pelo UFC e estudou no doutorado as transformações do Carnaval de Fortaleza. Essa época que ela falou é também chamada por alguns pesquisadores de Carnaval da Belle Époque, fazendo referência ao modo como a nossa capital e o Brasil, de certa forma, se inspiravam nos costumes e tendências que vinham da Europa. Assim, o Carnaval daqui passou a se espelhar nas festas venezianas, e foi quando a rua e os clubes se transformaram em passarelas cheias de glamour. Aí naquele espaço, o que acontecia? Aconteciam os desfiles, aconteciam os sujos, né? As pessoas que iam vestidas, irreverentes, debochando da política, debochando dos costumes. A gente tinha crianças que os pais levavam para brincar, assim, era uma festa muito familiar, uma festa muito da comunidade. Quem resgata essa memória pra gente é Gilmar de Carvalho. Ele é professor, jornalista, escritor e pesquisador em cultura e comunicação e grande observador das práticas carnavalescas da nossa cidade. Ele confessa que nunca foi um grande brincante de carnaval e até hoje não se empolga com a festa, mas é considerado uma autoridade na história de tradição carnavalesca de nossa cidade, por já ter pesquisado bastante sobre o tema, especialmente sobre a distante época do curso. Olha, o curso era a ocupação pelo carnaval de determinadas ruas da cidade. Então havia um percurso, né? Esse curso, durante muito tempo, foi pela Senador Pompeu, né? Quer dizer, era um curso do centro da cidade. Depois ele veio para a Avenida Dom Manuel, depois ele passou para a Avenida Heráclito Graça, Duque de Caxias, e hoje ele se dá na Avenida Domingos Olímpio. A gente sabia fazer bem o curso era sempre muito animado, era muito alegre, era muito colorido, e as pessoas se divertiam muito no curso. Ele tinha uma parte, durante algum tempo, tinha um lugar para desfile de automóveis, então as pessoas enfeitavam seus automóveis, ficavam em cima dele, fantasiadas e tudo. Então, durante algum tempo, as pessoas brincavam carnaval na rua, assim, digamos, das 4 da tarde às 8 da noite,
desfilando de carro, descendo, parando o carro para ver os maracatus, para ver as escolas de samba, para ver os blocos de sujos, e depois iam para os clubes. Então viravam a noite nos clubes, e os clubes sempre fizeram carnavais. Os clubes também se decoravam, contratavam bandas, os clubes tinham temas, né? Uma noite em Bagdá, o carnaval no Havaí, então ficavam apelando para que através de decoração, através das bandas e através de fantasias, as pessoas dessem um pouco daquele clima que os clubes estavam propondo para aquelas festas que eles organizavam. Você que está escutando esse podcast certamente ouviu falar, mesmo que pouco, dos icônicos carnavais nos clubes de Fortaleza que o professor Gilmar citou. Essa tradição se manteve até mais ou menos os anos 1970, com festas marcadas por muito glamour e frequentadas pelas famílias mais tradicionais da cidade. Eram locais como o Ideal Clube, Náutico, Iate, Clube do Líbano, Clube dos Diários e o Massapeense. E nas regiões mais afastadas, onde as pessoas não tinham tantos recursos financeiros, foi a época de ouro de clubes como Secai, Terra e Mar, Santa Cruz, Vila União e Romeu Martins, e que promoviam carnavais bem decorados e animados também. A Leninha Campos é uma brincante saudosa do carnaval, que vivenciou a festa de fim da década de 1950 e também nos anos 60 e 70. Ela tem muito viva a memória dessa época, quando os paralamas enormes dos carros importados dos Estados Unidos tinham espaço suficiente para ela e o irmão desfilarem sentados, enquanto o pai deles dirigia até chegar no clube. Eu lembro, assim, muito pequena, a minha mãe gostava muito de nos fantasiar, certo? Na minha casa somos 5 irmãos, só eu de mulher e 4 homens. Então, ela nos fantasiava e nós íamos para as festinhas, certo? E eu tenho, assim, gravado na memória, eu e o meu irmão mais novo sentado na frente do carro, o meu pai andando muito devagarzinho e os dois em cima nas laterais do carro, saindo para a festa do Ideal. Adolescente ainda frequentava bastante. O carnaval começava na sexta-feira com o baile do Havaí, aí no sábado tinha no Líbano, aí domingo no Náutico. Na segunda-feira era no country, era o único dia que o country fazia a festa à noite, e na terça-feira sempre no Náutico. No Ideal só tinha festa à tarde, que era para criança. E mesmo a gente, adolescente, a gente ia para as festinhas à tarde do Ideal, que eram muito animadas, e muitos amigos. As mulheres chamavam muita atenção, né? Porque caprichavam nas fantasias, mais do que os homens, né? Os homens, a maioria não ia fantasiado, mas as meninas iam todas fantasiadas e caprichavam mesmo. E tinha os blocos também, não é? Às vezes os rapazes e as moças. Então, quando tinha o bloco, as fantasias eram mais simples para eles acompanharem aquele motivo, né? Os clubes era praticamente uma festa familiar, porque todos se conheciam. Meus amigos eram filhos dos amigos dos meus pais, então era uma festa familiar, todos se conheciam. E o clube sempre todo decorado com Pierrot, Colombina, quase sempre. Muita serpentina, muito confete, porque todos os clubes tinham um painel enorme quando você entrava, então ia logo para aquela foto. A primeira coisa era fazer a foto naquele painel, que era um painel todo caracterizado. As festas nos clubes tiveram o auge entre os anos 50 e 70, muito inspiradas no que acontecia no Rio de Janeiro. Em 1970, por exemplo, Fortaleza teve 96 festas de carnaval em clubes, tanto nos mais abastados quanto nos que ficavam localizados no subúrbio.
A pesquisa da professora Wanda Borges traz alguns fatos curiosos desses carnavais, como a exigência de traje de rigor nos bailes e o aviso claro de não aceitar camisa de meia, macacões ou mesmo fantasia de malandro ou marinheiro. Além disso, os registros da época citam o polêmico lança-perfume, spray entorpecente, muito popular entre os anos 40 e 60. Alguns brincantes dos clubes adicionam à fantasia óculos de papelão e papel celofane para proteger os olhos. Pega, tira, papá, papá, e quero dizer pra quê, pra quê, pra que ela sinta a dor do amor, e queira abençoar você. Mas enquanto na região central de Fortaleza esse carnaval do glamour era o destaque, nas periferias o movimento era em volta de outras manifestações. Nos locais menos favorecidos da cidade ecoavam os sons dos maracatus. Essas agremiações, que hoje a gente conhece pelo desfile na Avenida Domingos Olímpio, têm uma história muito antiga e tão importante quanto a cultura de clubes do carnaval. Na verdade, a relação do maracatu com a festa carnavalesca é só a ponta do iceberg de tudo o que ele representa culturalmente. O nosso maracatu é dos nossos africanos, é dos nossos negros que vieram para trabalhar nos engenhos no Ceará, que vieram para plantar café no maciço de Baturité, que vieram para trabalhar nas fazendas, enfim. Esse pessoal foi que deixou o nosso maracatu. E o nosso maracatu sempre teve essa batida ritual, essa coisa mais solene, sabe? Mas não é para carnaval. E quem foi que disse que o maracatu é para carnaval? Ele foi para o carnaval, mas ele não é o espírito do maracatu, não é do carnaval. É a coroação da rainha, e essa coroação da rainha se dá num séquito, num cortejo. E o nosso maracatu tem outra coisa que eu acho importantíssima, que é a presença do índio. Porque em outros lugares, Pernambuco, Paraíba, assim, tem os caboclinhos, que são os índios, e tem os maracatus. Aqui a gente juntou tudo numa coisa só. Então é uma aula de antropologia. A gente conseguiu colocar índios e africanos no mesmo cortejo, assim. Não precisamos dizer, não, vamos botar os índios depois, vamos botar os índios antes. Não, eles estão juntos com os africanos, dançando a mesma coisa, que é a coroação da rainha da nação africana. E esse rosto pintado é força, sabe? É axé. Esse axé é o mesmo axé que está na calunga que representa todo o fundamento do maracatu. Pois bem, depois dessa definição ampliada que Gilmar de Carvalho trouxe, fomos em busca de Daniele Maia Cruz. Ela é doutora em Sociologia pela UFC e autora do livro Maracatus no Ceará, Sentidos e Significados. Ela diz que manifestações culturais como o carnaval contam muito da trajetória social de um povo. E o maracatu cearense, portanto, é a representação da nossa base étnico-racial. Pensar o Carnaval de Fortaleza, né, é uma excelente oportunidade de reflexão sobre os nossos processos de formação étnico-racial. Então, quando a gente pensa quais são as manifestações culturais carnavalescas, né, que compõem o carnaval da cidade, a gente se depara com algumas que muito fortemente nos convoca a pensar sobre essas questões relacionadas às práticas culturais de matriz africana. Então, são os maracatus, são os sambas, são os blocos, os afoxés. Existiu um período ali do século XIX, sobretudo, em que a gente tinha negros e negras que faziam as suas festas porque tinham uma importância subjetiva muito grande, porque a festa ela é uma forma de você expressar a sua subjetividade, aquilo que lhe constitui, aquilo que fala sobre você
para o mundo, as suas identidades, né, culturais também. Então, a gente está falando aí de uma cidade, né, do passado, em que a gente tinha negros e negras que faziam seus sambas, que aconteciam escondidas, porque eram proibidas, porque eram fortemente reprimidas e oprimidas. Então, pessoas faziam as suas festas em casas, né, no quintal das casas, em terrenos baldios. Assim como a gente pensa os sambas, a gente pensa também os congos e os maracatus. Na segunda metade do século XIX, sobretudo, festas, né, momentos de sociabilidade que aconteciam no âmbito das irmandades religiosas dos reis negros, que eram organizadas exatamente por pessoas negras para celebrar, para rememorar práticas que eram feitas no período anterior à diáspora, na África, no século XVI, no século XVII, como, por exemplo, as coroações. Então, a gente vai ter aí, no século XIX, aqui, essas irmandades religiosas, esses espaços, né, dessas irmandades, onde essas pessoas vão se reunir e nela, no cerne delas, dentre outras coisas, acontecem o momento das festas. Então, eram cortejos que, quando a gente pensa, aconteciam no século XIX, nas ruas, em procissão, e que caminhavam até a igreja para que lá ocorresse a coroação desses reis e dessas rainhas. As festas não é um momento só de diversão, não era um momento só de diversão para aquelas pessoas, mas era um momento, sobretudo, de visibilidade, onde aqueles negros e aquelas negras saíam pelas ruas em cortejo, em procissão. Então, não só era um momento de sociabilidade nas irmandades, mas era um momento de conquista de novos territórios, de demarcação de um lugar social, de possibilidade de, naquele momento, ter contato com as suas questões sagradas. Então, a festa atravessa todas essas dimensões. Em Fortaleza, uma das igrejas que congregava essas manifestações era a de Nossa Senhora do Rosário, que fica ali no centro da cidade, na Praça dos Leões. Era para lá que os cortejos de pessoas negras se dirigiam para coroar seus reis africanos. Em 1936, com a fundação do ainda atuante maracatu Ás de Ouro, essas manifestações ganham ainda mais importância histórica. E o ano de 1937, quando o Ás de Ouro desfila pela primeira vez no Carnaval de Fortaleza, e a partir de então a gente começa aí a ter no nosso calendário carnavalesco da cidade a presença do desfile dos maracatus, inclusive em caráter competitivo, né? Como a gente vai ter ainda na atualidade, que é esse momento onde de disputa, né? Por um título. O Ás de Ouro abriu caminho para agremiações como Ás de Espada, Estrela Brilhante, Leão Coroado e muitos outros maracatus, que resistem até hoje. E quando eu falo resistir, é mesmo no sentido de continuar ativo, mesmo diante de muitas dificuldades. Alguns desses obstáculos resultaram em transformações do maracatu, mostrando que a tradição se renova, se dinamiza, mas permanece ali. E aí a gente vai percebendo que essas mudanças vão acontecendo, né? Dos anos 70 para cá, você tem a influência muito forte das escolas de samba, que surgem e vão competir com os maracatus, e toda aquela exuberância das plumas, das lantejoulas e do brilho impele,
né, para que ocorra uma mudança ali nos maracatus, para que fique, do ponto de vista competitivo, tal e qual o que chama a atenção dos jurados e do público, como chama as escolas de samba, e mudanças na rainha, por exemplo, que se você observar, a grande maioria dos grupos se mantém. Então, do ponto de vista do que os brincantes tomam na atualidade como tradição, a grande maioria, né, eles vão entender que uma rainha do maracatu, ela precisa ter esses elementos, essas indumentárias luxuosas, né, que tomam um grande espaço na avenida, saias rodadas, colares, brilho, lantejoulas. Eu mandei buscar pra você luas, luandas e loas, coroas de reis e rainhas, rosários de santos e deuses, índios do maracatu. Ginga, rainha da gente, eu mandei buscar pra você frutas, balaios e rendas, negras calungas e angolas, caboclos da mata e batuques, toques de ferro e tambor. Além da indumentária, que passou a ser mais luxuosa, os maracatus de Fortaleza começaram a mudar a cadência do som para que os brincantes conseguissem desfilar usando as roupas mais pesadas. Outro marco importante foi a entrada gradual de mulheres na avenida. Isso mesmo, durante muito tempo, apenas os homens poderiam desfilar, ocupando inclusive o posto da rainha do maracatu. Só em 1988, Dona Eulina Moura fez história ao ser a primeira rainha de uma agremiação desse tipo, desfilando no Maracatu Verdes Mares. Ginga, rainha da gente, me benze com tua beleza. Eu sou maracatu, eu sou nação Fortaleza. Ó Ginga, rainha da gente, me benze com tua beleza. Fortaleza era uma cidade que vivia um certo romantismo, era uma cidade que tinha um aconchego com os seus. Era uma cidade que tinha um cuidado com os seus. Era uma cidade diferente. Portanto, o carnaval era diferente, né? Esse que você ouviu agora é o Marquinhos Oliveira. Ele é cabeleireiro e viveu o Carnaval de Fortaleza pelas duas vertentes históricas, os clubes e os maracatus. O avô dele, Francisco Ferreira, foi um dos fundadores do Ás de Ouro, puxava o cordão das calungas e era um grande dançarino de coco. Então, a produção, a montagem do carnaval se dava praticamente na minha casa. Meu pai também era músico, tocava em festas de carnaval, né? Eu ia para o curso que acontecia na Avenida Duque de Caxias. E era uma alegria. O carnaval era o tempo da alegria, sabe? Era o tempo mesmo da felicidade, da fantasia para mim. A gente ficava na rua, sentado assim, ali na rua Barão de Aratânia, e os blocos subiam a rua, na verdade, para ir até a Duque de Caxias, para assistir o desfile, né, dos blocos, e era muito bonito, E eu esperar meu avô se fantasiar para sair, as mulheres da rua, as amigas da minha avó, todas, uma pintava a cara dele, a outra botava o turbante, a outra limpava os colares, botava uma bunda falsa. Assim, era um orgulho para mim, sabe? Assim, eu tenho muita saudade. Eu era um homem incrível, alegre. Nunca vi meu avô triste, nunca vi meu avô reclamar de nada, nunca me chamou a atenção por nada. Morro de saudade dele. Além disso, o carnaval também teve influência direta na escolha do Marquinhos por ser cabeleireiro.
O que aconteceu depois de ele acompanhar uma candidata à rainha do carnaval em um dos clubes de Fortaleza quando ele tinha 18 anos. Ele também desfilou na Unidos do Pajeú, escola de samba que integrou o nosso carnaval, e desfilou na Sapucaí, no Rio de Janeiro, chegando a ser destaque na Beija-Flor. E, claro, curtiu os bailes nos clubes. E eram festas que as pessoas dançavam muito, cantavam muito, bebiam muito, beijavam muito na boca, que era um momento mesmo assim, de muita euforia, mas assim, mas sempre uma coisa mais simples, assim. Muita gente fantasiada, aliás, eu acho que 80% do povo que estava ali dentro estava fantasiado, mesmo que fosse com um lacinho na cabeça. Mas eram coisas muito simples, assim, com muito glamour. O carnaval mais glamouroso era o Yacht Club, onde as mulheres iam com aquelas fantasias de havaianas, com flores na cabeça, com penas e tal. Do ideal, eu me lembro muito pouco, vagamente. E do Náutico, que tinha o baile da saudade, que ainda hoje acontece, e os 4 dias de carnaval, que eles montavam uma decoração, chamavam um artista plástico. O Náutico já é um clube muito bonito, né? Eles revestiam a frente do Náutico tudo com máscaras coloridas, com luzes, e havia um certo cuidado das pessoas, né, com roupas e tal, para ir ao baile. Eu não fazia de luxo, mas eu tinha amigos no Rio de Janeiro que faziam e eles mandavam fantasia para vários lugares. E uma vez eu desfilei no Clube Náutico, né, numa fantasia bem legal, eu me lembro até do nome, Nabucodonosor. Uma fantasia muito bonita e tal. Mas a minha lembrança mesmo do Carnaval de Fortaleza, ela se dá no Carnaval de Rua, que era um carnaval animado, viu? Era um carnaval animado, tá? O carnaval, na vida do Marquinhos, foi e é algo definitivo. As manifestações culturais, seja elas qual forem, tem que ser incentivada, porque isso é a alma de um povo, sabe? A cultura de um povo é como ele anda, é como ele fala, é como ele namora, é como ele dança, entendeu? Essa é a cultura. E as manifestações culturais, além disso, as teatralizadas, como é o carnaval, elas têm que ser incentivadas, têm que ser fomentadas, financiadas, porque, afinal de contas, ajudar a formar um povo, formatar, né, uma cidade, a formar um comportamento, não, a dar condição desse pensamento se estabelecer. Os anos 80 concentram diversas mudanças e acontecimentos que foram trazendo moldes diferentes para o Carnaval de Fortaleza. Já era o fim da ditadura militar, mas a unificação cultural que o governo promovia foi construindo uma ideia de que Fortaleza não tem carnaval. Tá, mas como isso aconteceu? É que nos anos 1970, o governo militar queria promover uma integração territorial e cultural, estimulando, por exemplo, que o carnaval concentrado nas capitais fosse também para o interior. Ao mesmo tempo, as prefeituras das cidades praianas aqui do Ceará passaram a investir em atrações como os trios elétricos. Esses grandes caminhões sonoros e luminosos, muito populares em festas da Bahia e de Pernambuco, chegaram em Fortaleza trazidos por grupos de comunicação e mudaram o cenário de vez. Os primeiros ensaios desse carnaval sem fantasia, desse carnaval que um único trio elétrico animava milhares de pessoas, ele foi feito, ao longo das décadas de 70 e 80. Então, na década de 70, esse trio elétrico, ele era um paralelo ao carnaval de rua e ao carnaval de clubes. Na década de 80 já não tinha mais carnaval de clube, tá? Era só o carnaval de rua. Então eu estou aqui sugerindo para você que sim, o trio elétrico
quando ele veio para Fortaleza, ele lançou essa possibilidade. Festas carnavalescas fazem sucesso sem nada daquela tradição de escolas de samba, sem nada daquela tradição de maracatu, né? E, é claro, a redemocratização, a urbanização, o crescimento vertiginoso da população na cidade, ela fez com que houvesse essa expectativa de poder brincar sem os investimentos e sem o pertencimento àquelas agremiações tradicionais. No meio de toda essa ebulição que a professora Wanda Borges detalhou, a imprensa e o governo endossavam o discurso da calmaria de carnaval em Fortaleza e os maracatus resistiam desfilando, mas quase sendo apagados da história, como lembra Daniele Maia. Num longo período histórico, onde a cidade foi divulgada nos jornais, pelo poder público e pela própria sociedade civil como uma cidade sem carnaval, ou uma cidade convidativa ao descanso, ou uma cidade convidativa à contemplação, ao entretenimento e ao sossego nas nossas praias de águas mornas e paisagem exuberante. A gente vai ver muito fortemente nos jornais que Fortaleza era uma cidade que aqui não tem carnaval. Enquanto que os desfiles estavam lá acontecendo, não só dos maracatus, mas de outras manifestações populares. Então, quando a gente pensa assim, a gente vê a negação, né? Toda uma negação de práticas populares nossas e que falam da nossa história e uma valorização de práticas que têm uma relação muito forte com aquilo que era valorizado pelas políticas de turismo nacional. Nas regiões de classe média e alta, outro fenômeno ganha corpo nesse período: os blocos de pré-carnaval, conduzidos por pessoas que gostavam da celebração na cidade. Eram formações como o Bloco Periquito da Madame e a Banda de Iracema, que saíam na orla de Fortaleza, e o Quem é de Quem Fica, mas que rapidamente deixavam de existir ou não davam certo. E foi assim por muitos anos, até se estabelecer o cenário: Fortaleza não tem carnaval. Ou será que tem? No carnaval a cidade toda é um agito, é uma alegria geral. No riso, no beijo e no grito, nos blocos de carnaval. No carnaval a cidade toda é um agito, é uma alegria geral. No riso, no beijo, no grito. Bom, isso a gente descobre no próximo episódio. O MTCast é o podcast da plataforma Márcia Travessone. A produção e a pesquisa são de Cíntia Martins. O roteiro é de Jéssica Colasso e a edição é de Débora da Costa. Neste episódio, nós ouvimos áudios do acervo do Museu da Imagem e do Som do Ceará e do acervo de Loas de Calé Alencar, Casa da Memória Equatorial. Eu sou Márcia Travessone, publisher da plataforma MT e apresentadora desse podcast. Até o próximo episódio.